Olá, bom dia! Estamos de volta com mais uma edição do Acontece Agora e as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Um instituto na Austrália analisou a resposta de quase 100 países com base nos casos confirmados, nas mortes e na capacidade de detecção da doença. Brasil e Estados Unidos estão no final da lista. O Instituto colocou a Nova Zelândia como o país que deu a melhor resposta à pandemia do coronavírus, com fechamento de fronteiras, lockdowns pontuais e um estrito programa de testagem. A Nova Zelândia é seguida por Vietnã, Taiwan, Tailândia, Chipre, Ruanda, Islândia e Austrália. Do outro lado da tabela, em último lugar, aparece o Brasil, com mais de 220 mil mortes confirmadas. Antes do Brasil, aparecem México, Colômbia, Irã, Estados Unidos e Bolívia. O melhor país latino-americano no ranking é o Uruguai, em 12º lugar. E da União Europeia, a mais bem colocada é a Letônia, na 9ª colocação. A Alemanha, maior economia do bloco e que conseguiu controlar a primeira onda da Covid-19 com relativo sucesso, viu as mortes dispararem desde o fim de 2020. O país ocupa a posição de número 55 na lista de 98 países avaliados. Os autores afirmaram que a China não está incluída na lista por falta de dados de diagnóstico disponíveis ao público. E vamos dar uma olhada na situação da pandemia pelo mundo. 100.920.000 pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus. Segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, cerca de 2.175.000 pacientes morreram por complicações causadas pela doença. O Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes por coronavírus. Por aqui, mais de 220.000 pessoas já foram vítimas da Covid. O Brasil confirmou mais 1.283 mortes por coronavírus em 24 horas. Com isso, o total foi a 220.161 vítimas. O Ministério da Saúde também contabilizou mais 63.520 diagnósticos em um único dia, chegando a mais de 8.996.000 casos confirmados. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias agora está em 1.047 óbitos por dia. Já a média móvel de casos no período se mantém acima de 50.000 desde 9 de janeiro. Agora atingiu 51.232 novos contaminados diariamente. No mapa da evolução da doença por estados, podemos observar que as altas continuam em 9 deles: Acre, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Piauí, Rondônia e Roraima. Em outras 12 unidades da federação, não houve muita variação no número de mortes. Estão em estabilidade: Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo, Santa Catarina e Sergipe. Em queda dessa vez estão 6 estados: Amapá, Maranhão, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Tocantins. E desde o dia 17 de janeiro, que foi quando a vacinação começou aqui no Brasil, já foram aplicadas 1.327.546 doses de vacinas contra o coronavírus. E São Paulo quer usar todas as vacinas disponíveis na primeira dose. A ideia é garantir imunização a todos os profissionais da saúde do estado. Para usar sem reserva todas as doses da vacina disponíveis, o governo de São Paulo enviou um ofício ao Ministério da Saúde solicitando autorização. A intenção é garantir que todos os profissionais de saúde tomem ao menos uma dose. Até agora, a orientação do governo federal era para que os estados distribuíssem aos municípios só metade do lote da Coronavac para garantir a segunda aplicação. Mas a medida foi pensada por causa da necessidade imediata de ampliação do processo de vacinação e da quantidade insuficiente de imunizantes enviados pelo Ministério da Saúde. A diretriz do Programa Nacional de Imunização recomenda que a vacina seja aplicada em 2 doses em um intervalo entre 14 e 28 dias. E a bula da Coronavac, divulgada pelo Instituto Butantan, também diz que o intervalo entre a primeira e a segunda dose deve ficar entre 2 e 4 semanas. Só no estado de São Paulo, a estimativa é que tenha 1,5 milhão de profissionais de saúde no grupo prioritário. Com isso, seriam necessárias 3 milhões de doses da vacina, considerando as 2 aplicações. E, no total,
São Paulo tem cerca de 9 milhões de pessoas com prioridade para a imunização. Além dos profissionais da saúde, estão no grupo povos indígenas, quilombolas e idosos. E olha só, em uma semana de vacinação, 16 estados brasileiros e o Distrito Federal já registram denúncias de pessoas que estão furando a fila. Os casos estão sendo investigados pelo Ministério Público e quem desrespeitar o calendário de imunização pode responder por até 14 crimes. Um dos primeiros casos que causou indignação foi do fotógrafo da Prefeitura de Japi, no Agreste do Sertão. E ele mesmo publicou um vídeo tomando a vacina, apesar de não fazer parte do grupo prioritário. O prefeito de Itabi, em Sergipe, Júnior Amintas, foi outro que se vacinou, mesmo sem fazer parte do grupo de risco da doença. O vídeo mostra que o prefeito foi até aplaudido. E ele alegou que fez isso para incentivar outras pessoas a se vacinarem. O vídeo foi feito pela minha própria assessoria e amplamente divulgado por mim, por representar um propósito nobre de defesa da saúde e da vida do nosso povo de Itabi. Se não houvesse nobreza, boa intenção no meu gesto, eu teria tomado a vacina às escondidas e vacinaria também minha esposa, meu filho de 8 anos e meus pais de 80 e 85 anos. E teve até parente de autoridade que conseguiu se vacinar. Na cidade de Pires do Rio, em Goiás, a esposa do secretário de Saúde, Assis Silva Filho, furou a fila e foi imunizada. Ele divulgou um vídeo pedindo desculpas, mas foi afastado do cargo e está sendo investigado. E foi com o intuito apenas de resguardar e preservar a saúde e a vida da mulher da minha vida. Em apenas uma semana de vacinação, já foram registradas denúncias de pessoas que furaram a fila em 16 estados e no Distrito Federal. Situação que causou indignação do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Isso aí denota uma falta de solidariedade, uma falta, de, vamos dizer assim, até de caráter de pessoa que faz isso. E essas denúncias estão sendo investigadas pelo Ministério Público de cada estado. Não existe uma lei específica para a vacina, mas os juristas fazem um alerta. Quem furar a fila pode responder por até 14 crimes, entre eles falsificação, dano qualificado e corrupção. E as penas variam desde multa até prisão. Ele pode cometer infração de medida sanitária do artigo 268 do Código Penal. Se ele destruir as vacinas porque ele é contra a vacina, ele pode cometer dano qualificado do artigo 63. A depender da situação, ele pode cometer corrupção passiva ou ativa, se ele solicitou ou se ele insistiu ou se ele ofereceu, depende da situação. Servidor público tem lá os crimes contra a administração pública cometidos por servidores públicos previstos no Código Penal. Além disso, pode ser abuso de autoridade, se valeu do cargo para tomar vacina na frente das demais pessoas. 3 projetos de lei foram protocolados no Senado Federal determinando a prisão de quem furar a fila para a vacina da Covid-19. As propostas devem ser discutidas a partir da semana que vem, quando a casa volta do recesso. Os projetos alteram o Código Penal e criam uma classificação específica para quem não respeitar a ordem de imunização. As penas previstas são de prisão e também a devolução do valor da vacina aos cofres públicos. Mas o advogado alerta que essas punições não valerão para os casos recentes. Quem já cometeu o delito anteriormente, aplica essa legislação vigente. Não posso ter uma lei penal para retroagir prejudicando as pessoas. Dali em vigor, entrou em vigor a nova lei, aplica-se a nova lei para as pessoas que cometeram os delitos. E além dos profissionais da saúde, os idosos também acabam sendo prejudicados. Pessoas como o seu José Ananias, que faz parte do grupo de risco. Tem que ter uma punição, não sei, pode ser, mas tem que ter uma punição, porque o cara está passando na frente do pessoal do risco, de saúde, tudo. O pessoal precisa estar na frente e tomar a vacina primeiro. A gente tem que esperar com paciência, não dá para ficar furando fila. Está errado. E aos 67 anos é ele quem dá o exemplo. Diz que vai esperar com paciência até a vez dele chegar para se vacinar. Tem que esperar com paciência, sem problema nenhum, sem raiva nenhuma, porque a gente tem que esperar a vez da gente. Então, quando chegar na minha vez, eu vou e faço. Essa edição fica por aqui. Você confere mais informações às 13 horas com Renato Diniz. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia para você e até amanhã.